sou Mariana Storck, sou fonoaudióloga e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o atraso de linguagem. Muitas mães procuram a gente no consultório porque o filho está com 2 anos e não está falando ainda, ou porque comparam com outras crianças, com outros filhos, né? É importante a gente saber sobre atraso de linguagem, né? O atraso de linguagem ele pode ser um simples atraso mesmo, né? Que é uma criança que tem um padrão atrasado. Então, é uma criança que já tem 2 anos, mas está com padrão de linguagem de 1 ano, 1 ano e meio, ou uma criança de 3 anos com padrão de linguagem de 2 anos, 2 anos e meio. Isso é um atraso simples, tá? Existe também o atraso de linguagem pode vir acompanhado de outros problemas, né? Como o transtorno do espectro do autismo. Existe também um transtorno do desenvolvimento da linguagem, né? Que é um transtorno específico da linguagem que normalmente afeta também a compreensão, não só a expressão da fala, né? Existe a apraxia de fala, então várias coisas podem estar envolvidas numa criança que está atrasando a fala. Quando a gente suspeita realmente de que a criança não esteja, né, desenvolvendo sua fala como as outras, é importante a gente procurar ajuda profissional, sempre avaliando de forma mais refinada todo o desempenho dessa criança, né, todo o desenvolvimento dela. Mas o que a gente pode, né, conversar um pouquinho que é importante os pais repararem? Essa criança simplesmente não fala, ou essa criança também não atende quando é chamada, ou essa criança não compreende as coisas que eu falo. É importante a gente ver se essa criança ela se comunica, tá? Muitas vezes a criança ainda não está falando, mas ela consegue pedir as coisas, ela consegue se expressar, ela compreende o que a gente fala, ela atende os comandos. Sobre o atraso de linguagem, o que a gente pode fazer com uma criança que ainda não está falando? O que eu posso fazer como pai, como mãe, para ajudar o meu filho a desenvolver, né, a fala? Primeiro, a gente tem que dar oportunidade para essa criança falar, né? A gente recebe muita criança que não fala quando você vê. O primeiro é uma criança que está com a chupeta o dia inteiro na boca, é uma criança que às vezes os pais não dão oportunidade a essa criança pedir alguma coisa. Então a criança olhou para o lado, eu já peguei o que ela olhou. A criança apontou para a televisão, eu já liguei a televisão. Então, dá oportunidade, dá espaço para essa criança se comunicar, dá espaço para ela pedir. Em relação às telas, em relação à tecnologia, isso já tem inúmeros estudos mostrando que realmente o uso excessivo de tecnologia pode vir a trazer um atraso de linguagem, tá? Muitas vezes a gente acha que a televisão está estimulando essas crianças porque aumenta o vocabulário, ensina muita coisa, e na verdade não. A criança, para desenvolver linguagem, ela precisa da troca com o adulto, tá? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que está começando a balbuciar, e aí ela fica ba, 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 ou pá, 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 pá. E aí a mãe ou o pai, né, o cuidador, olha para ela e fala, ah, você quer papá? Muitas vezes esse papá não tinha significado nenhum, tá? Era só uma vocalização. Mas né, no processo que a gente vai significando essa vocalização, isso vai formando, né, o vocabulário da criança, vai estimulando, né, vai formando toda a linguagem dela. Então, assim, isso a televisão não traz. Então, quando a criança ela está vendo um desenho, por mais que ele esteja falando um monte de coisas, ele não está significando os atos, as vocalizações da criança. Então, por isso que é tão importante a interação da criança com o adulto. O brincar de faz de conta é a brincadeira que mais ajuda a gente a estimular a linguagem. Então, assim, sente muito com o seu filho, brinque com ele. É uma coisa que acaba que os meninos têm um pouco menos do que as meninas. As meninas brincam mais de faz de conta. Mas essa brincadeira de faz de conta, ela é muito importante para o desenvolvimento da linguagem, tá? Aquela brincadeira em que a criança imita as situações do dia a dia na brincadeira. Tá? Os meninos acabam fazendo menos. Então, comprem panelinha para os seus meninos, miniatura de animais, miniatura de alimentos. Isso vai ajudar você a desenvolver a linguagem do seu filho, tá? Esse tipo de brincadeira. Sempre que a sua criança, quando ela começa a falar, o que a gente espera, assim, o normal, tá, gente? O que a gente espera é uma criança que a partir de 1 ano começa a produzir as primeiras palavrinhas, tá? Essas palavras não precisam ser pronunciadas ainda de forma correta, mas com 1 ano, a partir de 1 ano, essa criança começa a produzir. Normalmente os bilabiais primeiro, né? O mamã, o papá, bibi. Então, a gente começa a ter palavras com significado, tá? Que não são simplesmente vocalizações, isso a partir de 1 ano. Depois de 1 ano e meio a 2 anos, a criança já começa a usar mais de uma palavra. Então, é aquele dá, mamá, quer, mamãe. Então, ele já faz pequenas frasezinhas com significado.
De 2 anos para cima, a gente já espera que essa criança comece a produzir frases, tá? Ele aumenta os enunciados dela. Lembrando que essa criança ainda pode produzir coisas, né, palavras erradas, isso não é problema. A criança com 2, 3 anos, ela vai ter algumas alterações sim, né, em relação à fala. Pode falar algumas coisinhas erradas, alguns fonemas ela não vai ter ainda, que ela vai adquirindo, né, conforme o desenvolvimento dela. Então, assim, o mais importante é você percebeu que tem alguma coisa errada, procure um profissional para avaliar, tá? E sempre ajude bastante, estimule bastante a linguagem do seu filho. Na hora do banho, na hora do mercado, né? Fale bastante com ele, converse bastante com o seu bebê também, faça bastante esses momentos de troca, de significação, tá? Isso é muito importante. Mas percebendo que sua criança está muito diferente, né, de outras crianças, do que você vê, sempre procura avaliação. Tá? É sempre melhor a gente procurar um profissional que vai falar, não, tá tudo bem, você não vai precisar agora ainda de nenhuma intervenção, do que você ir deixando, né? Porque esse momento, né, de 2 a 4 anos é um momento muito importante, que a intervenção precoce é a melhor alternativa, né, de tratamento. Então, assim, sempre procure ajuda. Se você vê que não tá, né, você percebe que tem alguma coisa diferente, procure ajuda. Porque quanto antes a gente consegue, né, agir em alguns casos, melhor vai ser o prognóstico dessa criança que está com algum atraso, né, ou tem realmente alguma outra questão associada, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.